Olá, tudo bem, meus irmãos? Como vocês estão? Sou o Júnior, pastor auxiliar aqui na CIB, e eu estou aqui para continuar a nossa jornada de conhecimento no livro de Romanos. Não se esqueça que, apesar de distantes, a gente pode se aproximar. Então, na descrição continua meu e-mail, meu WhatsApp. Então, me envie sua dúvida, sua sugestão. Fique à vontade, tá bom? Antes de mais nada, se gostar, deixe seu like e compartilhe com quem você conhece. Se não for inscrito, inscreva-se no canal também, tá bom? Vamos lá. Semana passada eu não fiz algo que eu quero fazer agora. Eu não mostrei um material que nós temos usado, né, para auxílio de nossas aulas, para confeccionar, enfim, o conhecimento da fonte pela qual nós temos bebido, né? Obviamente, palavra de Deus, né, o livro de Romanos, né? A gente estuda bastante ele, lê bastante para chegar a uma compreensão. Mas nos foi passado também essa revistinha aqui, a Carta de Romanos, aos Romanos, da editora cristã evangélica, uma excelente revistinha, muito bem feita, traz muita coisa boa, né? Essa educadora cristã Laodiceia separou pra gente esse material. A gente tem usado também esse panorama do Novo Testamento do Gundry, tá? Um material muito bom também, ele é da editora Vida Nova. Esse aqui é o interlinear, que às vezes a gente usa. E esse manual bíblico do MacArthur também, tá? É um livro excelente, traz muita coisa boa, né? Pastor John MacArthur, pastor batista americano, é uma espécie de Shedd para eles, né? Ele e o Piper são grandes homens lá nos Estados Unidos, né? Entre os batistas, são uma espécie de Russell Shedd. O que Russell Shedd foi para nós é o que o MacArthur é para os americanos, né? Então, é um grande servo do Senhor, muita coisa boa aqui. Se você puder adquirir esse manualzinho bíblico do MacArthur, nossa, vai te instruir demais, tá bom? Vai ser muito bom. Mas vamos lá, gente. Vamos às tarefinhas. A semana passada eu pedi, né? Deixei uma tarefinha que consiste em ler o capítulo 1, né? Por pelo menos 3 vezes e tirar ideias marcantes aí do texto, tá bom? Se você isso, ó, parabéns para você. A aula vai ficar muito mais produtiva. Você vai entender muito mais aquilo que eu lhe disser aqui. E para essa semana eu quero te encorajar a continuar nessa prática, tá bom? Então, leia os capítulos 2 e 3, tá? Leitura do capítulo 2 e 3 de Romanos por pelo menos 3 vezes. E pontue ideias que chamam a sua atenção, tá? Faça isso no seu momento devocional, não precisa ser um capítulo inteiro por dia. Então aí vamos dizer aí de segunda a sábado, né? Então em 3 dias você lê o capítulo 2, em 3 dias você lê o capítulo 3. Pega trechinho, repete a leitura do trechinho, no outro dia o outro trecho, e assim por diante. Você vai ter o seu momento devocional com Deus, tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida, e você também vai estar preparado aí para a nossa lição de EBD aqui junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. Semana passada, para as coisas se encaixarem um pouco melhor aqui na nossa mente, vamos lembrar um pouquinho de pontos importantes que a gente viu no primeiro vídeo. A gente falou semana passada basicamente do contexto da carta. Roma era uma cidade muito importante, a mais importante do Império, era uma grande cidade, né? A igreja cristã em Roma, ela se deu, ao que tudo indica, por irmãos que foram impactados lá no Pentecostes. Ela não foi fundada por nenhum grande apóstolo, discípulo de Cristo. Ao que tudo indica, foram irmãos que estavam presentes ali e impactados pelo Espírito, agora salvos em Cristo, voltam e abrem e fundam aquele trabalho em Roma. Paulo gastou em média 10 anos do seu... 10 anos, fiz assim, não, 10 anos do seu ministério só com viagens missionárias. E ele pregou o evangelho, ele fundou igrejas, e agora só no fim da sua terceira viagem missionária que ele então expressa esse desejo de ir até Roma. Essa carta é uma preparação para isso também. Paulo está querendo ir ali. E não é que ele não queria ter ido antes até Roma, mas ele não teve essas oportunidades. E agora ele escreve essa carta na tentativa de se relacionar com aqueles irmãos, né? Ele quer fortalecer a fé dos crentes ali de Roma, mas seu grande objetivo era ensinar as grandes verdades do Evangelho para crentes que não haviam recebido instrução de nenhum dos apóstolos. É importante lembrarmos também que falar da carta de Romanos, sem pensar nesse camarada que a gente já citou, é algo impensável, né? Romanos é a obra que sintetiza com muita precisão o querer de Deus por meio do Evangelho. E Paulo foi usado de modo único, né, para trazer luz principalmente sobre aquele tema que eu creio ser o mais recorrente das Escrituras, que é a justificação pela fé. Então, é incontestavelmente uma carta paulina. Foi escrita quando ele estava em Corinto, no fim da sua terceira viagem missionária, entre os anos 56 e 58 depois de Cristo. A gente também se lembrou que existem desafios aqui na carta de Romanos, tá? Como toda obra de peso, como toda obra magnífica, né? Romanos tem suas passagens difíceis, tá?
Nós lembramos também, resgatamos aqui a memória de servos do passado que foram impactados, né, tremendamente impactados por Romanos. Né? Agostinho, não é o Carrara não, viu? Agostinho, né, que foi uma mente brilhante. Todos os grandes teólogos que a gente tem nos dias de hoje, eles beberam na fonte que é Agostinho, né? Lutero, John Wesley, tantas outras pessoas, né? Tanto é que Calvino dá uma declaração acerca de Romanos, né? Ele fala que quando se obtém um conhecimento de Romanos, abre-se a porta para todos os tesouros escondidos das Escrituras. Então, Romanos é sem dúvida um livro muito importante, marcou vidas, histórias, influenciou eventos marcantes, tudo isso porque nele contém aquilo que é poderoso para transformar. E é por isso que a gente está aqui hoje. Né? A gente também quer ser impactado, a gente também quer ser transformado pela palavra de Deus revelada aqui em Romanos. Então vamos lá, capítulo 1. E aqui no capítulo 1 nós chegamos, damos introdução a essa carta de fato. Paulo dá início a essa carta com um tom pessoal, no sentido de que ele fala bastante de si. Há muitos pronomes pessoais aqui no capítulo, pessoais no capítulo 1, né? Parece que de fato ele queria um contato próximo, ele queria um contato pessoal com os crentes de Roma. Essa carta parece que, alguns dizem, né, que é a introdução mais longa de uma carta escrita por Paulo. É um texto que difere das demais cartas escritas por ele. Né? Ele começa de um modo solene, mas assim, desde o primeiro instante, ele carrega muita teologia na carta, né? Muita coisa importante. Aqui de cara a gente já tem um tratado teológico. Ele não espera alguns capítulos para mostrar o que veio. Né? De cara, pá! Né? Ele já mostra o que ele quer tratar com isso. Então nós temos um tratado teológico, logo de cara. É uma confissão de fé que vem expor a sua maior tese, né? O Evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. O Evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. E ao destrinchar essa ideia, ele vai nos mostrar que o Evangelho é, na verdade, um desvendar da justiça de Deus. Então, por meio do sacrifício, a ressurreição de Cristo, Deus possibilitou o acesso do pecador a Ele. Isso é, assim ele faz justiça ao que crê, ao mesmo tempo que permanece justo e santo. Deus está muito acima, né, da nossa compreensão. Então, quando Paulo diz, né, que o Evangelho é a revelação da justiça redentora de Deus, é justamente porque ele é o plano perfeito, ele é o plano que Deus escolheu para atuar, para revelar e para aplicar a salvação naqueles que creem em seu nome. Mas é interessante que logo no primeiro verso nós chegamos aqui e Paulo diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Logo no primeiro verso, Paulo declara 3 qualificações próprias: servo, apóstolo, separado. Tá? O que ele queria dizer quando ele se diz servo? Paulo se considera servo de Cristo. Ele tinha alegria em usar esse título, não é a única passagem que ele fala que ele é um servo, né? Tanto é que esse título é o principal entre esses 3 que ele nos dá aqui no verso 1. E o termo aqui é justamente a ideia de ser servo escravo, né? Alguém cativo a um senhor, alguém preso a alguém. Paulo se considerava alguém cativo a Cristo, né? Ele se fez voluntariamente, ele se entrega ao Senhor, ele era escravo do Senhor, ele tinha essa mentalidade de ser um servo de um Senhor. Por isso ele se diz servo. Mas não somente servo, ele se diz apóstolo. Paulo também mostra aqui que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele queria dizer com isso que ele foi escolhido por Cristo, enviado com autoridade. Isso é, ele era um representante especial de Cristo no mundo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um videozinho bem curtinho, de 3 minutos, tá? Que resume bem esse ponto do apostolado, né? Hoje nós temos homens que acham que são apóstolos, né? Isso não existe nos dias de hoje mais. Nós tivemos apóstolos de Cristo. Hoje nós temos homens que gostam de títulos, né? Que tomam para si títulos pelos quais eles não possuem qualificação, enfim, eles não são apóstolos, eles se dizem apóstolos, mas eles não são apóstolos. Então, eu vou deixar esse videozinho para você ver, aí depois que você ver o nosso vídeo, e você vai ter uma compreensão melhor disso, tá bom? Mas, resumindo, o apostolado diz respeito a homens que foram chamados e ensinados pessoalmente por Cristo, para continuar seu ministério terreno. Lembra quando Cristo vai ao encontro de Saulo e Saulo passa a ser Paulo, né?
Paulo teve de fato o encontro de Cristo, e ele mesmo nos diz isso lá na carta de Coríntios, que ele foi o único, né, privilegiado disso, né? Então não adianta ninguém vir com essa patotinha para cima da gente, porque isso não existe não, tá bom? Então os apóstolos proclamavam o evangelho com uma autoridade outorgada pelo Senhor. E ele destaca 3 aspectos do seu apostolado, né, que é lá nos versos 5 e 6, né, de Romanos 1. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre esses que se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Né? Então a gente vê qual era a origem do apostolado de Paulo, o Senhor Jesus Cristo. Qual era o objetivo? Despertar a obediência pela fé. E qual era o alcance? Todos os gentios, entre os quais estavam os crentes de Roma. Mas ele também tem um outro termo que ele usa, separado. Paulo sabia que o Senhor o havia separado, né? O Senhor tinha tirado ele de uma vida e colocou ele em outra vida. O Senhor o separou para anunciar as boas novas do Evangelho. E agora a vida de Paulo é essa. É para isso que Paulo precisa se focar e se dedicar. E eu acho que a pergunta que fica para a gente é: para que essas qualificações de Paulo? Os versos 2 até o 4, acho que nos dá essa resposta. Abre aí na sua Bíblia, né? Romanos 1. Vamos começar do 1, vamos até o 4. Diz assim, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, daí o 2, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo deixa claro que o Evangelho de Deus não é uma historinha, um continho, não foi algo que ele inventou da cabeça. Né? A sua vida foi separada para que a poderosa mensagem de Deus fosse revelada. O seu ministério é inteiramente focado nas Escrituras. A sua missão é pregar o Evangelho de Deus e tão somente isso. E essa pregação ela não é fruto do acaso. Tá? Como a gente leu no verso 2, o Evangelho é prometido lá no Antigo Testamento pelos profetas. Lá no Antigo Testamento, os profetas falavam acerca do Evangelho. Embora na mentalidade moderna, cristã, o Evangelho é algo desassociado do início da palavra de Deus do Antigo Testamento. Não é isso que Paulo vai nos dizer aqui no capítulo 1. Né? O Evangelho havia sido prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. A ênfase é que uma boa notícia era pregada pelos profetas lá atrás, no Antigo Testamento. E a pregação de Paulo, então, é uma confirmação daquilo. Mas agora há uma diferença, e uma diferença que faz toda a diferença. Enquanto os antigos anunciavam uma esperança que estava por vir, agora vem Paulo. Paulo anuncia a esperança que já veio. E o verso 3 vai nos dizer que esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Meus irmãos, o Evangelho de Deus é uma mensagem tão antiga que não começou em Paulo. Mas agora encontra um eco muito forte na vida e ministério desse servo que foi separado para Deus. E ele então bate no ponto central do Evangelho. A encarnação do Filho de Deus, sua vida, obra, morte e ressurreição. Este é o ministério de Paulo. Cristo é o ponto central do Evangelho de Deus. O que é então o Evangelho? Você já sabe, se você é um cristão, você é um crente, você sabe em síntese o que é o Evangelho, mas vamos esmiuçar um pouquinho o nosso entendimento, vamos ver o que esse texto tem a nos dizer, o que é o Evangelho. Vamos lá para o versos 14, 15, 16 e 17 do capítulo 1, que diz: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo fez 3 declarações fortes nesse trecho. No verso 14 ele diz, sou devedor. No verso 15 ele diz, estou disposto. No verso 16 ele diz, não me envergonho. John Stott, que foi um grande teólogo, já na glória, mas não muito passado, ele comentou o seguinte dessas declarações. Essas 3 declarações são impactantes porque são contrárias à atitude de muita gente nas igrejas. As pessoas hoje tendem a encarar a evangelização como escolha. Paulo, porém, fala dela como um dever. O sentimento que se vê em nossos dias é o de relutância. Paulo mostra-se disposto e entusiasmado. Muitos de nós teríamos que confessar com humildade que nos envergonhamos do Evangelho. Paulo declara, não me envergonho do Evangelho.
E eu acho que a gente precisa se perguntar, posto que estamos talvez em dias difíceis no que tange a isso, qual era a fonte de entusiasmo do apóstolo? Qual era a fonte de entusiasmo desse servo que foi separado por Deus? Parece que são três. A primeira delas, versos 14 e 15, nos dá a seguinte compreensão, que para Paulo o evangelho é uma dívida para com o mundo. Pensa comigo. Ainda que a gente não seja apóstolo, nós somos devedores para com o mundo. Se o evangelho chegou a nós não temos direito de guardá-lo para nosso conhecimento exclusivo. Isso é um egoísmo tremendo, terrível, horroroso. Suponhamos que haja uma epidemia e que as pessoas estejam morrendo e que o governo tem enviado um carregamento aí de vacinas que podem salvar vidas e que era só distribuir elas gratuitamente. Seria certo que você ou eu se apropriasse dessas vacinas e se recusasse a compartilhá-las? Ponto 2. Para Paulo, o evangelho é fonte de orgulho. Verso 16 parece nos dizer sobre isso. Paulo enfático, ele diz, pois não me envergonho do evangelho. A vida desse homem atesta o que ele escreve, por isso nós concluímos. A vida de quem busca ser fiel a Cristo nesse mundo precisa também atestar isso. Olha só o que o próprio Cristo adverteu aos seus discípulos lá em Marcos 8,38. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Paulo sabia que a mensagem da cruz era loucura para alguns. Era escândalo para outros. Por isso, vez por outra, quando pregamos o evangelho, o sentimento das pessoas será o de desprezo, será o de negação, será o de incômodo e muitas vezes o de ira mesmo. E o que nos leva, pelo menos o que deve nos levar a pregar mesmo sabendo de todas essas coisas? O orgulho da obra graciosa que nos comprou. O orgulho de ter sido adotado por Deus em Cristo. Ora, o que pode dar mais orgulho para um filho, senão o fato de que ele é realmente filho do seu pai? 3. Para Paulo, o evangelho é o poder de Deus. Como é que Paulo superou a tentação de se sentir envergonhado com o evangelho, do evangelho? Eu acho que a resposta está diante de nós. Nós devemos nos lembrar que a mensagem do evangelho é o poder que salva. Por isso que lá em Romanos 1,17 diz, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ok, nós vimos uma face da moeda. Nós estamos falando da justiça de Deus. Do verso 18 em diante, Paulo parece que quer nos mostrar o outro lado da moeda. Paulo expõe a revelação da ira de Deus. A ira de Deus revelada sobre o pecado do homem, a pecaminosidade humana. E ele faz, então, parece que uma ressonância magnética, não é nem um raio-x, né? É aquele negócio que a gente entra num tubo assim que parece que vê o nosso corpo por inteiro, vê tudo. E ele então descreve a dimensão da queda, ele nos mostra a perdição. E ele explica, então, a sua tese sobre a justiça de Deus. Fato é, meus irmãos, que segundo a Bíblia, Romanos 5,12, segundo a Bíblia somos pecadores, antes mesmo de qualquer ação concreta. Olha só o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo afirma que, por meio da descendência de Adão, o pecado e a morte se tornaram realidade para todos os homens. Ora, não é isso que Romanos diz aqui? Não é isso que Romanos diz em outras passagens, em outros textos? Porque todos pecaram. Assim, a ira de Deus se revela aos homens segundo as suas próprias más obras. É por conta do seu próprio pecado. E aí, voltando lá para o capítulo 1, verso 18, que nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. A expressão homens que detêm a verdade pela injustiça, tá, é a chave para a gente compreender as coisas aqui. Suprimem a verdade. Para o apóstolo, a depravação da humanidade não é uma fatalidade simplesmente ou mera ignorância. Na verdade, essa depravação presente nos homens, nas mulheres, enfim, em toda a humanidade, evidencia justamente o aspecto-chave.
a incredulidade dos homens. A gente vê um lado da moeda. O justo viverá pela fé. Aquele que tem fé recebe o evangelho e é poder para ser salvo. É poder para salvar, e quando a gente crê, a gente é salvo. Mas agora a gente está vendo o outro lado da moeda. A depravação da humanidade, o nível que, até onde isso vai, mostra a incredulidade dos homens. Vamos a 3 pontos principais, então, que a passagem nos mostra. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? John MacArthur, que é esse pastor batista americano que eu falei no início, ele diz que não se trata de uma explosão impulsiva de raiva voltada às pessoas das quais Deus não gosta. Isso não é um capricho. A ira de Deus é a resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado. Isso é completamente distinto da raiva humana. Se você está pensando na ira de Deus como a raiva humana, deleta, apaga isso da sua cabeça, porque não é isso. Como que a ira de Deus então se revela? Paulo é específico ao dizer que a ira de Deus se revela contra 2 grandes males, a impiedade e a perversão. Na impiedade, Deus então age contra a falta de reverência, a falta de devoção ao seu nome, a si mesmo. E a perversão, Deus então age contra a falta de conformidade com sua lei. Pessoas que decidem viver contra a lei de Deus, contra Deus. Algo que deve trazer temor aos homens é o fato de que a manifestação da ira de Deus, ela não se dará somente no juízo final. Então eu vou curtir aqui, né? Já que lá na frente eu vou pagar, então deixa eu curtir. Não. A gente precisa compreender que no presente, os homens já experimentam a ira de Deus. Não como no fim, mas já existe uma medida da ira de Deus sendo atuado contra toda a impiedade, contra toda a perversão. Então, é importante que a gente se certifique se nós estamos adorando ao Deus verdadeiro ou se a gente está adorando a uma fantasia. Não podemos desprezar a verdade de Deus simplesmente para proteger o nosso estilo de vida. Ok? Segundo ponto, a culpabilidade dos gentios. Nós vimos a ira de Deus e tem o aspecto da culpabilidade, tá? Então vamos lá. O ideal absoluto que nós temos é a justiça de Deus. Deus é absoluto. A sua justiça é tremendamente justa. Não há nada mais absoluto do que isso. Então, Paulo trata um retrato da injustiça no mundo, né? Ele descreve a religião pagã como impiedade e ele descreve a moralidade pagã como injustiça. E é sobre uma e outra que vem a justiça de Deus. É sobre uma e outra, é sobre ambas que a justiça de Deus se revela. Né? De que forma, então, eles provocam a ira de Deus? Vamos correr lá para o verso 19, 20 e 21 do capítulo 1. Olha só o que diz. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, pelo contrário. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Olha só que interessante. Olha só que interessante, meus irmãos. De que forma as pessoas, a humanidade, provoca a ira de Deus? Primeiro ponto. Na rejeição deliberada da verdade que está revelada na natureza. O fato dos homens negarem o que lhes foi revelado, rejeitarem isso, né, traz a ira de Deus. Deus, de um modo soberano, ele tem apresentado os seus atributos, ele achou por bem fazer a criação e deixar na criação o seu dedo, a sua assinatura. Ele deixou na existência, né? Eu olho para o céu e eu vejo grandeza, né? Eu vou lá para Piraputanga, né? Eu me incomodo com os mosquitos, mas eu vejo aqueles canyons, aquelas montanhas, aquilo é grandioso, aquilo é maravilhoso. Eu vejo a mão de Deus. A revelação divina na natureza lança luz suficiente ao homem a ponto de torná-lo indesculpável diante de Deus. A verdade sobre a revelação na criação é um tema muito comum nas Escrituras. Olha o que o Salmo 19, verso 1 e 2 vai dizer. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Deus está revelado na natureza. Né? Ninguém é forçado a olhar para a grandeza de algo maravilhoso, né? Para as cataratas do Iguaçu e olhar, não existe Deus. Ninguém é forçado pelas evidências a ser um ateu. Na verdade, eu acho que você precisa de muito mais fé para ser um ateu do que para crer em Deus.
A observação da natureza faz surgir em nós a pergunta sobre Deus. E é por isso que o mundo inteiro fala sobre Deus, nem que seja para dizer que não há Deus. Isso nos faz ver o quanto nós dependemos de Deus no que tange a vida. E em vez dos homens aproveitarem a luz que receberam, eles suprimiram o que sabiam da verdade, o que sabiam ser a verdade. E o que eles preferiam? Seus próprios caminhos. E daí veio o veredito: culpado. O segundo aspecto que provoca a ira de Deus está no verso 21, né? E é justamente na perversão da verdade conhecida, né? Trocando o conhecimento de Deus pela idolatria. Olha o que Salmo 106, verso 20 vai nos dizer. E assim, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Que ironia, não, meus irmãos? A idolatria significa a deturpação da verdade. Saiba, o Deus da Bíblia é inimigo de todos os ídolos. Ele não pactua com os ídolos, seja de imagens, seja santinhos, seja disso, seja daquilo, seja o trabalho, seja aquilo que você cria e você faz o seu Deus, seja aquilo que está no teu coração. Por isso, o homem precisa considerar radicalmente o caráter absoluto de Deus antes de se precipitar aos pés de um ídolo qualquer, antes de amar um ídolo acima do Senhor. Enfim, tudo aquilo que está no lugar de Deus passa a ser isso. Se nós quisermos fugir do perigo da idolatria, nós precisamos nos voltar para Deus. Pois nada neste mundo visível é infinito. Tudo tem um fim. Nada neste mundo é perfeito, tudo é imperfeito. Nada neste mundo é imortal, tudo é mortal. Deus é infinito, Deus é perfeito e Deus é imortal. Nada aqui então pode ser divinizado e adorado. A lição crucial que a natureza e a nossa própria consciência ensinam a nós é que não há Deus além do Senhor. Olha o que o verso 25 vai nos dizer. Capítulo 1, 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Você tem idolatrado algo que não seja Deus? E aqui vem a terceira coisa pela qual a ira de Deus vem. A punição divina aos idólatras. A idolatria leva um homem às formas mais grosseiras de imoralidade. Isso produz alguns efeitos terríveis sobre o homem. Por exemplo, por causa do pecado de romper a ordem natural da sexualidade. Deus os entregou à imundícia e à imoralidade. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Vamos lá para os versos 26 e 24, 26 e 27. O 24 do verso 1 diz: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Há muita gente que acha que goza de uma vida devassa, de uma vida entregue aos prazeres sexuais, e acha que isso é prazeroso, acha que isso é bom, acha que isso é maravilhoso e conta vantagem por isso. Na verdade, essa pessoa só atesta que ela está entregue ao pecado. E Deus a entregou essa impureza porque ela rejeitou a Deus. Verso 26 e 27 diz o seguinte: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O próprio fato do homossexualismo existir é uma punição do Senhor. Os versos 26 e 27 são cruciais nesse debate sobre homossexualidade. E aqui, John Stott ele nos dá 3 argumentos básicos pelos quais aqueles que defendem essa ideia como aceitável diante da Bíblia, parece loucura, mas tem muita gente que faz isso, né? E John Stott aqui nos traz esses argumentos e nos dá a resposta devida para isso, e isso ajuda a gente nesse tempo onde parece que esse comportamento, esse comportamento já se tornou comum, mas o mundo tenta trazer isso como algo normal, como algo que a criação estabeleceu, como se fosse algo natural. Isso não é. A Bíblia repudia essa prática de um modo claro. Então, há um primeiro argumento, né, que os defensores dessa prática dizem. Né? Eles falam, essa passagem é irrelevante, porque o seu propósito aqui não é ensinar a ética sexual, e nem denunciar um vício, né? Mas sim retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. A resposta básica para quem pensa isso é que, se uma conduta sexual dessa forma é visto como consequência da ira de Deus, como é que isso vai agradar a Ele? Isso é desagradável ao Senhor, isso é abominável aos olhos do Senhor.
Mas existem também, né, os defensores da causa homossexual dizem que Paulo aqui estaria pensando apenas na pederastia. Não, na verdade o que é feio é quando um homem mais velho pega um homem mais novo, né? A pedofilia, né? Enfim, essas coisas que trazem a ira humana na gente. Já que não havia nenhuma manifestação sexual masculina no mundo greco-romano, nesse caso Deus então ele estava se opondo à pederastia, né? Por conta da humilhação, da exploração que os jovens estavam ali, etc. e tal. Gente, o texto não contém a mínima indicação que comprova essa tese. A mínima. E há também um argumento, né, que os defensores do indefensável dizem que Paulo quis dizer, por contrário à natureza, não são relações homossexuais em si. Na verdade, elas são naturais. O que Paulo está querendo condenar é assim, o cara é heterossexual, ele trai a esposa com outro homem, né? Daí a afirmação deles abandonarem as relações naturais. Mas para mim, que sempre fui homossexual, isso não tem problema. A Bíblia não me condena. Primeiro, nós não temos direito de interpretar a Bíblia do modo que a gente quer. Não tem como a gente pegar o substantivo natureza como a minha natureza. A palavra grega physis aqui, que é natural, ela significa ordem criada por Deus. Então isso agir contra a natureza significa violar a ordem que Deus estabeleceu. Macho, fêmea, homem, mulher, ponto final. É ir contra a intenção do Criador. Né? Gênesis deixa claro qual era essa intenção, e Jesus confirma lá em Mateus 19:4. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Uma parceria homossexual, meus irmãos, é contrária à natureza e nunca pode ser vista como uma alternativa legítima para os crentes. Mas existem também efeitos na mente, né, e no social. Já que eles pensavam que esse tipo de gente, né? Já que se pensa que não vale a pena permanecer na sabedoria de Deus, eles acabaram seguindo sua própria mente, doentia e depravada. Né? Então, praticam o que não devem. Né? Essas práticas que vemos até os dias de hoje, né? Elas demonstram a total abrangência da depravação na vida humana. E o verso 32 resume a perversidade humana. Não só continuam a pecar, mas também aprovam os que assim procedem. E a gente tem visto isso, né? Parece que as mídias têm uma dedicação profunda, não somente no pecado, mas assim, parabéns, seu pecado é bonito, isso aí, vai lá, faz errado, né? Paulo retratou a decadência do homem em direção ao pecado da seguinte forma. Primeiro as pessoas rejeitam a Deus, em seguida elaboram seu conceito de como ele deveria ser. Depois cedem a toda espécie de iniquidade. Ganância, ódio, inveja, crimes, lutas, engano, malícia. Finalmente chegam a odiar a Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Mas ele não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Quando as pessoas o rejeitam, Deus permite que elas vivam como desejam. Permite que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Uma vez preso nesse movimento em queda rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por sua própria força. É por isso que o grande tema de Romanos é: o justo viverá pela fé. Pecadores, nós o somos, são capazes de cometer coisas que, como diz a expressão, até o diabo duvida. O pecado em nós é mortal, é mau, é horrendo e nos faz ser assim. O que nós precisamos então não é pensarmos em meios humanos para combater males humanos. Se a gente se põe nesse mal, a gente precisa assumir que a gente precisa de ajuda. Para dar um jeito nessa questão, nós precisamos recorrer ao homem que em tudo foi tentado, mas que em nada pecou. Conclusão de hoje, meus irmãos, é que nós precisamos crer no poder do Evangelho para continuar nos livrando dessa natureza mortal e terrível existente em nós. Nós precisamos continuar tementes a Deus, buscando sua verdade, glorificando o seu nome. Mas também precisamos crer que este Evangelho não é apenas poder para nos conduzir aos portais eternos. Ele é principalmente poder para salvar pecadores. Quando vidas ouvem, quando vidas compreendem e se rendem. Este capítulo nos mostra que nem sempre se renderão. Muitas vezes vão preferir a maldade. Mas quando vidas se rendem e pela fé confiam em Cristo, elas são salvas delas mesmas. São salvas da idiotez do pecado. São salvas da justa condenação. Por isso,
como refletimos anteriormente, não podemos ter isso só para nós. Devemos anunciar o Evangelho, quer tempo, quer fora de tempo. Para alguns ele será o poder que irá salvar. Para outros ele será o meio pelo qual se tornarão ainda mais indesculpáveis. E para nós continuará sendo o meio pelo qual nós devemos, por fé, viver. Deus nos abençoe. Fiquem na paz e até o próximo.